Alô meus amigos e amigas dos FEL, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos exemplificar mais uma, na verdade é uma dúvida para todo mundo que me perguntam a hora inteira e ninguém sabe me falar exatamente o porquê que você pode ser processado. Sim, você sabia? Um campeonato de musculação ou um dono de um campeonato de musculação, um promotor de um campeonato de musculação, ele pode ser processado por alguns detalhes que você ainda não sabe, sobre ginecomastia, sobre palomboísmo e sobre aplicações locais. São três coisas distintas que nós não queremos no nosso esporte, tá certo? E esta é a ideia que eu quero passar para vocês. Mas existem algumas coisas sobre legislação que eu aprendi com o meu professor, meu mestre Fábio Gianola. Um beijo, meu mestre, eu sei que você está assistindo, que você acompanha tudo. Eu esqueci de citar ele no outro vídeo que eu falo sobre simetrias e proporções. É que o vídeo já está muito comprido. Então esta é não é a segunda parte não, é um outro vídeo, mas que quem me ensinou foi Fábio Gianola. Bom, primeiro de tudo, se inscreva no meu canal, eu tenho certeza que eu posso ajudar. É um vídeo simples e efetivo para você que não entende sobre julgamento e que quer entender mais. Você está ali olhando e fala, mas por que aquele cara perdeu se ele é o maior de todos? Porque ele tinha ginecomastia. Por que aquele cara tem o mais seco de todos ali e ele perdeu? Porque ele tinha aplicação local. Ah, por que aquele cara ali ganhou ou porque ele perdeu? Ele perdeu porque ele estava cheio com o abdômen dilatado e tudo mais. Se ele tem palomboísmo é uma coisa, se ele relaxou durante as poses em transições, ele pode perder sim, mas se ele só relaxou durante as poses, as transições, ele deve ganhar, como eu falei do Phil Heath. Volto, reitero para vocês. Quando um campeonato de musculação é julgado, existem coisas que você pode e existem coisas que você não pode fazer. Você como árbitro não pode julgar transição de poses, simplesmente porque não está escrito na cartilha, não tem como você dar uma nota. Só que, todo mundo junto, você percebe o cara com um puto no abdômen dilatado durante as compulsórias. Aí você pode tirar nota. E é isso que eu vou explicar para vocês. A diferença, o que é ginecomastia e o que pode, a legislação permite para você, promotor de eventos ou árbitro, julgar num campeonato de musculação. Ginecomastia, aplicações locais e também o palomboísmo, que é palomboísmo é na verdade o David Palumbo, que é um grande atleta, um grande preparador, que ele teve uma época muito grande da vida dele, quando ele estava muito bem de shape, de físico, de denso, ele estava com o abdômen muito dilatado, de verdade. Então muitas pessoas, muitos atletas que passam pelo palomboísmo, que são aqueles que têm uma infinidade de coisas, não vou entrar aqui na parte bioquímica da coisa, que senão vai ficar muito longo esse vídeo, e vai ficar muito até meio um lance meio de preconceito. Não, cada um tem a sua estrutura, tá tudo certo. Mas o palomboísmo foi criado em função de vermos o palumbo com muito abdômen dilatado e outros atletas por causa de uso de insulina, etc. O uso não vou entrar no assunto, tá bom? Mas o abdômen muito dilatado, fora do padrão, muito para frente. Que isto sim é ponderável. Se alguém virar para mim e falar assim, olha, nós não podemos permitir anormalidades no esporte, então o Phil Heath tinha que perder. Foi o que o Tamer falou para mim e eu entendi, e aí sim eu posso dar uma razão, só um pouco de razão, porque o melhor físico era o Phil Heath em 2018 e eu vou falar isso para sempre, porque essa é a verdade, a minha verdade, tá bom? Não quero discutir com ninguém, nada disso, eu tenho meus padrões, você tem o seu gosto pessoal e tá tudo certo. Eu quero só que você entenda que eu, como árbitro, eu tenho que pensar como que o nosso esporte tem que ser julgado. Entre os mais proporcionais e volumosos, os mais definidos ganham. O Phil Heath era o mais proporcional. Se alguém falar para mim o contrário, tem que ter alguma visão diferente da minha, tem algum problema, né? Porque o Phil Heath era o maior e era o mais proporcional. E também era um dos mais definidos. Então, por causa da linha de cintura, ele não poderia ter perdido o Mr. Olympia 2018. É simples, é matemático. Ele tem 2 notas e as proporções, ele é o melhor. Falta tríceps, puxar o Roden, etc, etc, etc. Phil Heath não tem músculo fraco. Procura um músculo fraco do Phil Heath. Aí você fala o abdômen dilatado. Tá, fala o resto. Faltava panturrilha, puxar o Roden, faltava posterior de coxa, puxar o Roden, faltava parte de baixo das costas, puxar o Roden, faltava tríceps. Então o Phil Heath perdia em abdômen e ganhava em 5. Compulsórias são 8. Compara as compulsórias para você falar. São 5 que o Phil Heath ganhava, então ele não pode perder. Matemática pura, são 5 contra 2. Contra 3, quer dizer, são 8 compulsórias. Enfim, então a matemática entra. Na ginecomastia não entra. No palomboísmo não entra. E também as aplicações locais não entra. E aí eu vou explicar para vocês. Então, nesse vídeo, não se esqueçam, eu quero fazer a coisa mais clara possível para vocês, para explicar mesmo para vocês o que significa ginecomastia. Ginecomastia, glândula mamária mais super desenvolvida por N problemas hormonais, por causa de excesso de esteroide anabólico androgênico, transformação, enfim, não vou entrar nessa parte. Um julgamento de campeonato, um cara com ginecomastia e o outro sem. O 100
com certeza vai ter notas maiores. Você pode impedir o cara da ginecomastia de entrar no campeonato? Não, é proibido você proibir. Porque o cara tá aberto, é um campeonato de musculação, é uma promoção. O cara paga a inscrição para poder competir. Então a federação não pode impedir o cara de subir no palco. Só se ele estiver fazendo alguma coisa que é antidesportista. Uma atitude antidesportista. Sim, a federação deve punir e pode proibir o cara de subir no palco. Ah, o cara pegou o troféu, jogou em todo mundo. Nunca mais, ele tem que ser abolido para sempre das competições. Por mais injustiças que possam ter. Eu sei a diferença entre ser justiçado e ser injustiçado. Mas na legislação não pode. O cara tem uma aplicação local. Você sabe que tem uma aplicação. Por quê? Porque quem entende sobre anatomia vê que o bíceps relaxado está com as inserções no meio. Como se fosse uma injeção mesmo que foi colocada ali e com óleo ou sei lá o que, Sintol, ADE, não importa. Ou a aplicação tem árbitro que não sabe discernir entre uma aplicação local, que ela é a tradicional do dia a dia, entre aspas, sei lá, que ele errou um pouquinho ali, ficou um carocinho, ou aquela que o cara realmente está fazendo durante tempos para ter um músculo inchado e inflamado a ponto de ter muito volume para ajudar numa desproporção, ou às vezes nem ajuda muito, o cara fica realmente feio. Se tem a inserção, você percebe o formato muscular. Então, você pode proibir o cara de entrar, você está com um local, não pode entrar no meu campeonato. Não pode, proibido. O cara pode processar a empresa. Pode processar a empresa promotora. Você não tem como provar. E você falando pro cara, você tem local, você pode falar, mas o cara pode te machucar. Fazer muito machucar, que eu digo é, né, lei, né? Porque se você não tem ultrassom, você não pode provar. Mas você pode falar. Você dá a sua opinião, mas não pode proibir o cara de subir num palco de musculação. Entende? Dá processo. Deu para entender? Ginecomastia, glândula mamária subdesenvolvida no campeonato de musculação é o item de desempate. Se você vê dois caras muito bons iguais, o cara sem ginecomastia ganha. Se a ginecomastia estiver muito aparente, aí o cara já sai fora de todos os confrontos. Você não pode colocar ele já nos primeiros confrontos. E a aplicação local, você usa a mesma coisa, o mesmo critério, que é o quê? São anomalias. São coisas muito bizarras. Uma ginecomastia gigantesca, um abdômen muito dilatado, com cintura fora. Não tem como você dar título para um cara daquele. Entende o que eu tô falando? Não é transição de pose, como aconteceu com o Phil Heath. É o cara de qualquer pose, você vê que o abdômen tá para fora. Entende? É uma anomalia. O palomboísmo, que é um apelido bobo que fizeram em cima do sobrenome do David Palumbo. E aplicação local. Não tem como você fazer um ultrassom e nesse ultrassom você falar, tem um óleo ali. Não, pode ser aplicação local. O cara pode estar fazendo uma aplicação tradicional do dia a dia e de repente entrou, ficou um caroço, como aconteceu com Rádio Chopin. Tem uns caras que apareciam lá com um carocinho e você fala, mas não é a tradicional do dia a dia. O árbitro tem que saber discernir isso e ele pode ou não punir esse atleta com notas mais baixas ou tirar ele dos primeiros confrontos. Vou dar um exemplo. Existe um amigo muito querido meu que num campeonato paulista foi campeão. No brasileiro ele estava com um abscesso. Foi um abscesso mesmo no deltoide, muito inflado. Nós falamos para ele, não podemos deixar ele. E eu e o Rubão. Foi o Rubão e eu que fizemos análise no cara para fazer os exames para ele poder entrar, se inscrever na hora da pesagem. E aí nós vimos que realmente estava feio. Nós não podemos proibir o cara de subir no palco. Mas eu falei para ele, e o Rubão falou, principalmente o Rubão, falou, para sua reputação não é bom. Então o cara decidiu não subir e com toda certeza ele ia ser campeão. E depois ele perdeu porque 2 semanas depois teve o Mundial e ele também ganharia. E o cara que ganhou no dia que ele desistiu por causa disso, que ele teve que não pôde competir, o cara foi vice-mundial. Então vocês imaginam a perda do cara. Então, aplicações locais, para tentar trazer proporção, são simétricas, de um lado e de outro. Fazem erro, beleza, então tira a nota do cara e não deixa o cara nos principais confrontos. Mas, posso proibir? Não, não pode entrar. Como é que um cara daquele entrou? Ele pode entrar, porque ele está pagando. É uma associação esportiva promovendo o esporte. Ele paga e entra. Se você proíbe ele de entrar, você está sendo preconceituoso, ele te processa. E com relação ao palomboísmo, não interessa o quanto o abdômen está dilatado. Você pode ou não pode punir o atleta com nota, não pode proibir ele de subir. Então, ginecomastia, aplicações locais e palomboísmo, né, o abdômen muito dilatado e tudo mais, não podem ser proibidos de subir no palco, porque é uma competição e você paga para entrar. Então a legislação protege, entre aspas, as pessoas que estão querendo ter uma anomalia. Ele quer, sei lá, vai saber. Quantas meninas vão entrar com silicone? E silicone no campeonato de musculação não consegue, porque hoje em dia todas as meninas são condicionadas. Mais um motivo que eu falo, quando eu falo para vocês, vocês escutaram quantas vezes eu falar que as meninas da wellness estão mais condicionadas, estão ganhando e que isso é bom. Por quê? Porque quanto mais soft você deixar umas wellness, e quanto mais soft você deixar umas biquínis, mais fácil elas entrarem com siliconadas, porque tem uma puta numa camada de gordura.
Agora pergunta se uma bunda estriada vai ter como aparecer silicone. É óbvio que vai ficar com 2 caroços, igual o peito. Por que o peito não estria? Porque tem silicone, estria em volta, mas não no meio. Simples assim. Então, é uma forma de proteger até, de você pensar que os atletas mais condicionados têm que entrar e bem, as atletas wellness mais soft não podem ganhar, porque já foi esse lance de início das wellness, que elas tinham um comportamento ridículo, bracinho curtinho que eu digo, parecendo Tiranossauro Rex, com aquele puta quadrilzão, bundona, tudo cheio de gordura. Eu vi um monte de campeã com celulite, cara. Tudo bem, não tem condição, celulite para você que tá começando a musculação, que você tem nível de gordura mais alto, não é na competição. Na competição nós queremos uma coisa, para você, para sua vida é outra, entende? Não tem problema nenhum ter celulite, todas as mulheres têm, homem tem celulite quando fica mais gordo. Então é só uma bobagem, uma tolice. Nós estamos falando aqui sobre campeonato de musculação e legislação, no qual eu aprendi com Fábio Gianola, que para mim é o melhor árbitro do mundo. Ele é o primeiro árbitro internacional que arbitrou o Mr. Universe da NABA em 2001, se eu não me engano. E eu aprendi com ele. E foi com ele que eu me formei em árbitro, por isso que eu estou passando essa ideia para vocês. Lembrem-se, ginecomastia, aplicação local e palomboísmo pode e deve ser punido pelos árbitros, tirando as notas. Mas no campeonato ele não pode se proibir de subir. Assim como um cara muito gordo. Quantas vezes eu tenho muitas mágoas, raiva do vagabundo que entrou na internet para falar que você escolhe campeonato ruim ou campeonato leve porque um louco entrou lá porque ele acha que ele pode. Um gordinho ele pode entrar, você não pode proibir. Você sabia disso? Então, só um idiota, um imbecil, um ignorante que fala que você escolheu um campeonato, você não sei quem vai entrar. Não tem bola de cristal. Então você entra no campeonato, você fez o máximo. Aí você pode competir com o Dexter Jackson, voltando do Master. Voltei a competir, pronto. Vou no amador, foda-se. O Miguel de Oliveira, eu dei essa nota pra ele, ele foi atrás de mim e voltou. Ele saiu do profissional que ele competia com o Ronnie Coleman em 2014, em 2012, em 2013 ele entrou no amador, voltou pro amador, porque ele passou de 40 anos, estava com 42. Eu falei pra ele, volta pro amador, você vai ter muito mais patrocínio e tudo mais. O que ele fez? Ele voltou e ganhou de mim no brasileiro, quando eu ia ser tricampeão brasileiro. Significa o quê? Honestidade. Primeiro, honestidade com o meu amigo. Segundo, honestidade porque eu quero o meu esporte cada vez melhor. Se um cara tá perdendo no profissional, por que ele não pode voltar para amador? E aí no amador, como é que você vai fazer para descobrir se ele vai entrar ou não? Você faz a inscrição no campeonato. Só um idiota pensa que você vai escolher um campeonato fácil. Como é que você sabe? Não sei. De repente, Miguel de Oliveira volta e ganha todo mundo. Pronto. Me fudeu. Eu era para ser tricampeão brasileiro. Então, entendam o que eu tô falando, que eu tô tentando ser o mais imparcial possível, porque assim tem que ser um árbitro. Entendam que vocês não podem proibir, mas o árbitro deve punir. Só para exemplificar para vocês, para a sua condição do seu atleta ou a sua condição pessoal. E para você entender, você que é apaixonado pelo esporte, a hora que você entra num campeonato de musculação, você vê um campeonato de musculação, fica mais fácil de você discernir com esse vídeo. Espero ter ajudado, tudo de melhor para vocês. Não se esqueçam, a Oficial Farm é meu patrocinador oficial há mais de 5 anos. Lá você faz, há 5 anos que você já faz, você não faz isso aqui em 5 anos, porque isso aqui é do Kaminsky e do Renato Cariani, mas você faz o que você quiser há mais de 5 anos com a farmácia de manipulação maior do país. E Integral Médica Darkness, como esse suplemento lá, Brandão, você encontra no site da GSN com 20% de desconto com o cupom SARDINHA. Se inscreva no meu canal se você acha contundente, se eu estou conseguindo ajudar vocês em alguma coisa. Abração.